Olá, pessoal, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, sou o professor Anselmo. A gente vai começar agora a ver a aula de número 35, uma aula que fala sobre isomeria plana. Antes de mais nada, o que é isomeria? Isomeria, turma, é um fenômeno que a gente observa quando você tem dois ou mais compostos que apresentarem a mesma fórmula molecular. Então, a primeira condição obrigatória para que dois compostos sejam isômeros, eles obrigatoriamente devem apresentar a mesma fórmula molecular. Isomeria, iso igual, mero unidade. Então, tem que apresentar unidades iguais. Que unidades são essas? São fórmulas moleculares iguais. E fórmulas estruturais diferentes, para que não seja o mesmo composto, né? Então, você vai pegar vários compostos com a mesma fórmula molecular, se esses compostos são diferentes, mas têm a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Hoje, a gente vai aprender a isomeria plana. No outro momento, a isomeria espacial. Isomeria espacial, ela é dividida em isomeria geométrica e isomeria óptica. Isomeria plana, isomeria geométrica e isomeria óptica são frequentes em vestibulares. Isomeria plana, inevitavelmente, vai aparecer para você na prova do PAIS 3. A UNB adora isomeria plana. Isomeria plana e isomeria óptica caem muito na prova do Enem, tá? Isomeria óptica, a UNB vem cobrando também, então é bacana que a gente vai ver as três com o tempo, você vai assimilar extremamente tranquilo, extremamente fácil de você assimilar todas elas para você. O que é, turma, isomeria plana? Primeiro, isomeria plana é sempre quando você tiver compostos diferentes, com a mesma fórmula molecular, mas é chamada de isomeria plana porque você consegue perceber a diferença entre eles desenhando. Então, se você colocar num quadro, colocar num papel, você consegue perceber a diferença entre eles. O nome, a diferença que você tem, o nome da isomeria é a diferença que você tem entre os compostos. Então, a gente vai observar a ocorrência de 5 tipos de isomerias planas. A gente pode ter isomeria plana de função, isomeria plana de cadeia, de posição, compensação e tautomeria. Essas são as 5 isomerias planas, são 5 tipos de isomerias planas que nós vamos estudar ao longo dessa aula de hoje. Lembrando, em vestibular, principalmente na prova do PAIS 3, é muito comum a UNB te apresentar dois compostos diferentes e falar, eles são isômeros de função, ou então são isômeros de cadeia, são isômeros de posição. Antes de mais nada, sempre quando aparecer para você em qualquer vestibular a menção de isomeria, observe se os compostos têm a mesma fórmula molecular. Mesmo se a diferença entre eles for nítida, mas se eles não apresentarem a mesma fórmula molecular, eles não apresentam nenhum tipo de isomeria, tá bom? Então, nós vamos lá. Isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, compensação e tautomeria. A compensação, ela é um tipo específico de isomeria de posição. Tautomeria é um tipo específico de isomeria de função. Aí você fala assim, professor, o que é isomeria de função? O nome da isomeria é exatamente a diferença que você observa entre os compostos. Então, se eu observar dois compostos diferentes, se eles apresentarem a mesma fórmula molecular e pertencerem a funções diferentes, eles são isômeros de função. Quando é que é a isomeria de cadeia? Quando eles tiverem a mesma fórmula molecular e tiverem cadeias carbônicas diferentes, ou seja, um composto pode ter cadeia aberta, o outro pode ter cadeia fechada, uma cadeia normal, uma cadeia ramificada. A diferença na cadeia é que vai me dar o nome da isomeria de cadeia. Isomeria de posição é quando você observar dois compostos e perceber que a diferença entre eles é exatamente na posição de alguma coisa que mudou de lugar. Pode ser uma dupla, pode ser uma ramificação, pode ser uma tripla, pode ser um grupo funcional. Qualquer coisa que estiver mudando de posição na cadeia, quando você observar dois compostos, quando você comparar dois ou mais compostos e observar que tem algum detalhe que está mudando de posição, é chamado de isomeria de posição, desde que não seja heteroátomo. Quando o heteroátomo muda de posição, a gente vai ter uma isomeria específica de isomeria de posição, que é chamada de compensação, ou metameria. A isomeria de compensação, ou metameria, é um tipo de isomeria de posição, que nós vamos ver qual a diferença que existe entre a compensação e a posição. Tautomeria, falando assim, é mais difícil de você perceber. Na hora que eu te mostrar o exemplo, você vai conseguir captar a ideia. A tautomeria é um tipo de isomeria de função. Aí você fala assim, professor, mas e se por acaso nós tivermos dois tipos de isomerias? Por exemplo, se eu observar que os dois compostos têm cadeias diferentes e pertencem a funções diferentes, como é que eu vou fazer para desempatar? Primeiro, os compostos só podem apresentar um tipo de isomeria. Eles nunca podem ser, são isômeros de função e cadeia. São isômeros de cadeia e posição. Nunca. Só tem um tipo de isomeria. Então, caso aconteça de você encontrar vários compostos que pertençam a funções diferentes e tenham também cadeias diferentes, aí predomina a isomeria de função.
Então, a ordem de prioridade é exatamente na que você está vendo no slide, ó. Predomina primeiro isomeria de função, depois cadeia, depois posição. Ou seja, se vários compostos pertencerem a funções diferentes e tiverem cadeias diferentes, é isomeria de função. Se tiverem cadeias diferentes e posições diferentes, é isomeria de cadeia, tá bom? Então, a sequência tem que ser sempre essa. Lembra lá, ó. Isomeria plana, função, cadeia, posição, compensação e tautomeria. Antes de mais nada, para apresentar qualquer tipo de isomeria, obrigatoriamente eles têm que apresentar a mesma fórmula molecular. Mesmo que a diferença entre eles for nítida, mas se eles não têm a mesma fórmula molecular, não existe a isomeria, tranquilo? Então, nós vamos sempre dar prioridade. Primeiro, função, depois cadeia e, por último, a posição. Olha como é que é fácil, então, de você entender o que é isomeria. Primeiro, isomeria plana de função. Os compostos apresentam a mesma forma molecular, obrigatoriamente, embora pertençam a funções químicas diferentes. Então, vou comparar 2, 3, 4 compostos que pertençam, que apresentem a mesma forma molecular, obrigatoriamente, apresentam a mesma forma molecular, mas que pertençam a funções químicas diferentes. Olha só que legal. Se você pegar o composto da esquerda, esse composto da esquerda aqui, ó, ele é um éter. Olha o oxigênio aqui entre carbonos, ó. Oxigênio entre carbonos caracteriza a função éter. O da direita tem hidroxila presa a carbono saturado. Isso aqui é álcool. Então, nós temos um éter à esquerda, um álcool à direita. Esse éter é chamado metoximetano. Esse álcool é chamado de etanol. Agora, olha só que legal. Os dois compostos têm a mesma fórmula molecular. C2H6O. Ambos têm 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Como os dois compostos têm a mesma fórmula molecular e não são o mesmo composto, né, são compostos diferentes, um é o metoximetano, o outro é o etanol. Mas se os dois compostos são diferentes, mas têm a mesma fórmula molecular, então eles são isômeros. Então, obrigatoriamente, esses dois compostos são isômeros. Qual o nome da isomeria que a gente vai dar para eles? Se um é éter e o outro é álcool, quer dizer que eles pertencem a funções orgânicas diferentes. Se eles pertencem a funções orgânicas diferentes, quer dizer que eu vou ter isomeria plana de função. Então, no vestibular, ele pode falar, os dois compostos apresentam isomeria de função. Esses dois compostos são isômeros funcionais, porque pertencem a funções orgânicas diferentes. Olha só esses dois compostos aqui de baixo, ó. Eu coloquei aqui uma cadeia com 3 carbonos e apareceu um C-O aqui na ponta. C-O é o que a gente chama de carbonila. Quando a carbonila está na ponta da cadeia, esse composto aqui pertence à função aldeído. Nós vamos chamá-lo de propanal. Prop, porque tem 3 carbonos. An, ligações simples entre carbonos. Aldeído. Então, esse é o propanal. E o da direita? Da direita é uma cadeia que tem 3 átomos de carbonos também, tem 6 hidrogênios também, e tem uma carbonila também. Qual a diferença entre eles? A carbonila aqui, ó, no composto da esquerda, aparece na ponta. Aqui nesse composto da direita, a carbonila aparece no meio. Quando a carbonila aparece na ponta, caracteriza a função aldeído. Se a carbonila aparecer entre carbonos, caracteriza a função cetona. À esquerda nós temos o propanal, à direita nós temos a propanona. Estou comparando dois compostos que pertencem a funções orgânicas diferentes, mas têm a mesma forma molecular. Qual é a forma molecular de ambos? C3H6O. Se os dois compostos têm a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções orgânicas diferentes, eles apresentam isomeria plana de função. Então, quando é que os compostos são isômeros funcionais? Obrigatoriamente, porque eles têm a mesma fórmula molecular e pertencem a funções orgânicas diferentes. Mais um exemplo? Esse composto da esquerda aqui, ó, CH3, C-O, OH. E eu vou comparar com esse aqui, ó, HC, C-O, O, CH3. Se você for analisar esses dois compostos, esse aqui da esquerda, ó, é um ácido carboxílico com 2 carbonos. Ácido que tem 2 carbonos, nós vamos chamá-lo ácido etanóico, também chamado ácido acético. Turma, ácido etanóico e ácido acético. Vale a pena você guardar ácido acético. Isso aqui cai muito em vestibular, tá? Principalmente na NB. O NB adora chamar, ó, esse é o ácido acético, é um ácido carboxílico com 2 átomos de carbonos. Lembrando que para IUPAC é ácido etanóico. A nomenclatura usual é ácido acético. E esse da esquerda aqui, ó, ele é um éster. Ele é um éster C-O entre carbonos, ó. Então, nós temos aqui o metanoato de metila. Metanoato de metila é um éster. E ambos os compostos apresentam a forma molecular C2H4O2. Isso quer dizer que os dois compostos têm a mesma fórmula molecular, C2H4O2.
No entanto, eles pertencem a funções orgânicas diferentes. O da esquerda é ácido carboxílico, o da direita é éster. Então, quando que os compostos são isômeros de função? Quando tiverem a mesma forma molecular e pertencerem a funções orgânicas diferentes, obrigatoriamente. Tranquilo? Vamos passar para a próxima. Olha lá. Isomeria plana de cadeia. Isomeria plana de cadeia, turma, é quando seus compostos apresentarem a mesma forma molecular, tem que pertencer à mesma função, porque se eles tiverem cadeias diferentes e funções diferentes, predomina a função, né? Então, isomeria plana de cadeia, eles têm que ter a mesma forma molecular para serem isômeros, eles têm que pertencer à mesma função, porém, eles têm que ter cadeias carbônicas diferentes. Como assim cadeia carbônica diferente? Pode ser uma cadeia aberta e outra cadeia fechada, uma cadeia normal, outra cadeia ramificada. Então, a gente tem que perceber a diferença nas cadeias carbônicas. Olha só, eu vou pegar 2 hidrocarbonetos. Se você pegar 2 hidrocarbonetos, quer dizer que eles são hidrocarbonetos, quer dizer que os dois pertencem à mesma função. Então, eles não podem ser isômeros de função, porque eles pertencem à mesma função. Esse aqui da esquerda, então, ó, tem 3 átomos de carbonos numa cadeia fechada. Esse aqui da direita tem 3 átomos de carbonos numa cadeia aberta. Essa cadeia é uma cadeia fechada, essa aqui é uma cadeia aberta. Só que os dois compostos pertencem à mesma função, hidrocarboneto e hidrocarboneto. Se eles são hidrocarbonetos, quer dizer que eles não podem ter isomeria de função, porque pertencem à mesma função. Mas, no entanto, se você pegar esses dois compostos aqui, ó, se eu comparar o ciclopropano e o propeno, os dois têm a mesma forma molecular. Olha a forma molecular deles aqui, ó, C3H6. Ambos são C3H6. Mas qual a diferença entre eles? Esse aqui, ó, o ciclopropano, ele tem essa forma molecular, mas a cadeia é fechada. Esse propeno, ele tem a mesma forma molecular, mas a cadeia é uma cadeia aberta. Essa cadeia é uma cadeia fechada, essa aqui é uma cadeia aberta. Essa cadeia é saturada, essa cadeia é insaturada. Como a diferença entre eles está na cadeia, então nós vamos dizer que eles apresentam isomeria plana de cadeia. Por quê? Porque eles têm a mesma forma molecular, então são isômeros, pertencem à mesma função, então não é isomeria de função, e tem a mesma cadeia, e tem cadeias carbônicas diferentes. Se eles têm cadeias carbônicas diferentes, se a diferença entre eles está na cadeia, o nome da isomeria é a diferença que você observa. Se eu estou observando diferença na cadeia, então é isomeria plana de cadeia. Né? Outro exemplo aqui, ó, de isomeria de cadeia. Vou pegar esse composto da esquerda e vou compará-lo com esse composto da direita. Se você comparar esses dois compostos aí, turma, observa que o composto da esquerda, ele tem 3 átomos de carbonos, tem 9 hidrogênios e tem 1 nitrogênio. O da direita também tem 3 átomos de carbonos, tem 9 hidrogênios e tem 1 nitrogênio. Isso quer dizer que ambos têm a mesma forma molecular. Se eles têm a mesma forma molecular, então eles são isômeros, porque não é o mesmo composto, né? O composto da esquerda a gente vai chamar de propilamina. O da direita é trimetilamina. Os dois pertencem à função amina. Então não é isomeria de função, porque os dois são aminas. Mas repara que o composto da esquerda, ele tem uma cadeia que é uma cadeia homogênea. Olha só aqui, ó, nitrogênio está fora da sequência. Se o nitrogênio está fora da sequência, quer dizer que você tem 3 átomos de carbonos e não existe heteroátomo nessa cadeia. Essa cadeia é homogênea. Já o trimetilamina, o nitrogênio, aparece entre 3 átomos de carbonos aqui, ó. Se o nitrogênio aparece entre os carbonos, essa cadeia carbônica é uma cadeia heterogênea. Então, nós estamos comparando uma cadeia homogênea com uma cadeia heterogênea. Cadeia homogênea e cadeia heterogênea, a diferença entre eles é na cadeia, já que eles pertencem à mesma função. Então, os dois compostos são classificados como isômeros de cadeia. Tudo bem? Isomeria de posição, turma. Isomeria de posição, os compostos apresentam a mesma forma molecular, obrigatoriamente, pertencem à mesma função, para não ser isomeria de função, né? Então eles têm a mesma forma molecular, pertencem à mesma função, têm o mesmo tipo de cadeia, porque senão seria isomeria de cadeia, mas eles se diferem pela posição de algum detalhe na cadeia. Tem alguma coisa mudando de posição. Pode ser um grupo funcional, pode ser uma insaturação, pode ser um radical, desde que não seja heteroátomo. Se o heteroátomo estiver mudando de posição, aí vai ser um tipo específico de isomeria de posição, que a gente vê depois, que é chamada de compensação. Vamos lá devagarzinho, olha só. Vamos pegar esses dois álcoois para a gente poder analisar. O álcool da esquerda tem 3 carbonos. O álcool da direita também tem 3 carbonos. Eu estou observando aqui, tá, uma diferença nítida entre eles. Olha só. Esse composto da esquerda aqui, a hidroxila apareceu nessa ponta, ó. A hidroxila está aqui, nesse carbono, que eu vou chamar de carbono 1, que eu vou começar a numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da hidroxila. Então, a hidroxila está aqui, ó, carbono número 1. Aqui, a hidroxila já aparece no carbono 2. Como a hidroxila está no carbono 2, eu estou vendo que a hidroxila mudou de posição. Então, olha só, os dois compostos são álcoois, os dois compostos têm a mesma classificação de cadeia.
Olha que legal. Os dois compostos têm cadeias abertas, saturadas, homogêneas e normais. Então, a gente não pode classificar como isomeria de cadeia, porque as duas classificações de cadeia são idênticas. Mas, no entanto, o composto da esquerda, você vai chamá-lo propan-1-ol. O da direita, propan-2-ol. Então, eu estou observando a diferença entre eles, é exatamente na posição da hidroxila. Então, se a hidroxila mudou de posição, aí o grupo funcional está mudando de posição e não é heteroátomo, então é isomeria de posição. Ainda mais porque os dois compostos têm a mesma forma molecular. Então, a isomeria de posição é quando alguma coisa muda de posição na cadeia. Você pode observar uma dupla mudando de lugar, uma tripla mudando de lugar, um grupo funcional mudando de lugar, um radical, qualquer coisa mudando de lugar, desde que não seja heteroátomo. E aí você vai ter isomeria de posição. Lembra que para ser isomeria de posição, as cadeias devem ser com a mesma classificação e os compostos têm que pertencer à mesma função. Olha só aqui, ó. Vamos comparar esses dois compostos. Nitidamente, o que você vê entre eles? Está vendo que os dois têm 4 carbonos? O da esquerda tem 4 carbonos, o da direita tem 4 carbonos. Eu estou observando que a dupla mudou de posição. Nesse composto da esquerda aqui, ó, a dupla apareceu entre esses dois carbonos aqui na ponta, ó. Então, apareceu entre os carbonos 1 e 2. Aqui, a dupla está no meio da cadeia, ó. Ela saiu da extremidade e mudou de posição. Agora, repara que os dois compostos são hidrocarbonetos, então não é isomeria de função. As duas cadeias são abertas, insaturadas, normais e homogêneas. Então, não pode ser isomeria de cadeia. Mas eu estou vendo que a dupla ligação mudou de lugar. Se a insaturação muda de posição, então nós temos isomeria plana de posição. Aí, qual é o nome do composto da esquerda? Você vai chamá-lo but-1-eno. But, que tem 4 carbonos. É porque a dupla está no carbono 1. O outro, a dupla está no carbono 2. But-2-eno. No entanto, eles têm a mesma fórmula molecular. C4H8. Lembrando que todo alceno, a fórmula geral é CnH2n. Eles são hidrocarbonetos. Outro exemplo aqui, tá bom? Vou pegar esses dois compostos aqui. Esses dois compostos fica fácil de enxergar pelo seguinte, ó. Aqui é uma cadeia fechada que tem 4 átomos de carbonos. Aqui, ó, também é uma cadeia fechada com 4 átomos de carbonos. Qual a diferença entre eles? Aqui nós temos o cloro nesse carbono, outro cloro nesse carbono. Como esse composto aqui tem 2 átomos de cloro, como o cloro é halogênio, então esse composto aqui seria um haleto. Haleto é qualquer composto orgânico que apresente algum halogênio, algum elemento da família 7A. Em química orgânica, faz o composto ser classificado como um haleto. Mais especificamente, um dialeto, que nós temos 2 halogênios aqui, ó, cloro e cloro. Esse cloro está no carbono 1, esse cloro está no carbono 2. Agora, repara que aqui, ó, um cloro está na mesma posição, mas o outro deslocou, o outro mudou de posição. Esse aqui continua no carbono 1, esse aqui veio para o carbono 3. Antes era 1, 2. Agora, ó, é 1 e 3. Então, eu estou observando que a diferença entre os dois compostos é exatamente na posição do cloro. Vamos analisar esses dois compostos aqui, ó. O da esquerda, você vai chamá-lo 1,2 de cloro ciclo butano, cadeia com 4 carbonos fechado. O da direita, 1,3 de cloro ciclo butano. Os dois compostos têm cadeias iguais, cadeias fechadas, saturadas, homogêneas. Os dois compostos são haletos e eles têm a mesma forma molecular. Mas eu estou vendo que eles têm posições diferentes para o cloro. Então, eu vou chamar de isomeria de posição. Então, agora, a isomeria de compensação, ela é diferente pelo seguinte. O que é a isomeria de compensação? É quando os compostos... É um tipo de isomeria de posição, mas a isomeria de compensação é quando os seus compostos apresentarem posições diferentes para o heteroátomo. Então, as duas cadeias carbônicas, obrigatoriamente, têm que ser heterogêneas. E aí você vai observar que o heteroátomo está mudando de posição. Quando o heteroátomo muda de posição dentro da cadeia, nós vamos chamar de isomeria de compensação, ou metameria. Então, é um tipo de isomeria de posição onde os compostos pertencem à mesma função, têm o mesmo tipo de cadeia e se diferem pela posição do heteroátomo. O heteroátomo é que muda de posição na cadeia. Observa só esses dois exemplos aqui, ó. Eu vou pegar 2 éteres, o da esquerda, e vou comparar com o da direita. Repara que os dois compostos, ó, têm a mesma forma molecular, né, para serem isômeros. Os dois compostos pertencem à mesma função, e eu estou vendo que a diferença entre eles é porque o oxigênio mudou de lugar. Se o oxigênio está mudando de posição na cadeia, e o oxigênio é heteroátomo, então o heteroátomo está deslocando a cadeia, ó. Quando o heteroátomo muda de posição, vai ser um tipo específico de isomeria de posição, chamada de compensação, ou metameria. Então, no vestibular, ele vai dizer que esses dois compostos apresentam isomeria de compensação, ou ele pode falar, esses dois compostos são metâmeros. Guarda essa palavrinha para o UNB. O que são metâmeros? Metâmeros
São dois compostos diferentes que pertencem à mesma função, mas os dois compostos eles se diferem pela posição do heteroátomo. Metâmeros são os compostos que apresentam isomeria de compensação. Tudo bem? Repara que a forma molecular é a mesma. Então, a isomeria de compensação é a mesma forma molecular, é a mesma função, é a mesma cadeia, mas as posições dos heteroátomos é que são diferentes. Se os heteroátomos mudam de posição, você vai chamar de isomeria de compensação. Turma, agora cuidado. O heteroátomo, ele tem que mudar de posição, mas ele tem que continuar sendo heteroátomo nas duas cadeias. Então, se eu pegar as duas cadeias, o heteroátomo mudou de lugar. Olha só aqui, ó. O oxigênio estava aqui, entre os dois carbonos da esquerda. Agora o oxigênio aparece no meio da cadeia. No entanto, aqui e aqui, eles são heteroátomos. Então, o oxigênio é um heteroátomo. O heteroátomo tem que mudar de posição, mas ele não pode deixar de ser heteroátomo. Porque se ele for heteroátomo numa cadeia e na outra ele não for heteroátomo, mudou a classificação da cadeia. Aí você vai ter isomeria de função, isomeria de cadeia, menos isomeria de compensação. Tranquilo? Olha só a diferença dessa isomeria. Deixa eu colocar mais um outro exemplo aqui, ó. O da esquerda é o metoxipropano, da direita é o etoxipropano. Vamos ver outra isomeria de compensação, olha só. A amina pode ter cadeia, também cadeia heterogênea, né? Porque para do nitrogênio. O nitrogênio apareceu entre carbonos, então nós temos aqui, ó. Quando o nitrogênio aparece entre carbonos, aí ele é um heteroátomo. O nitrogênio apareceu entre carbonos, então ele é heteroátomo. Aí é bacana porque, ó, o nitrogênio, que é heteroátomo, ele deslocou, ele mudou de lugar, igual o oxigênio antes, só que agora é nitrogênio, ó. Quando o heteroátomo estiver mudando de posição na cadeia, aquele é heteroátomo, muda de posição na cadeia, você vai ter um tipo específico de isomeria de compensação, que é chamada de metameria. Então, esses dois compostos, o da esquerda é chamado de etilamina, o da direita é chamado de metilpropilamina, tá? Aqui está escrito metilamina, mas não é, é metilpropilamina. E aí, esses dois compostos têm a mesma forma molecular, e aí, obrigatoriamente, o nitrogênio está mudando de lugar. Se o nitrogênio muda de lugar e ele é heteroátomo, você vai chamar de isomeria de compensação. Também é chamada de metameria. Então, o que são metâmeros no vestibular? São dois compostos que têm a mesma forma molecular, pertencem à mesma função, têm o mesmo tipo de cadeia, no entanto, eles se diferem pela posição do heteroátomo. O heteroátomo muda de posição entre as duas cadeias, a diferença é a posição do heteroátomo, mas ele continua sendo heteroátomo nas duas cadeias. Tranquilo? O último tipo é chamado de tautomeria. A tautomeria é o tipo específico de isomeria de função. A tautomeria ela é bacana porque ela acontece em alguns casos assim, que são mais manjados, mas é legal você entender o que é tautomeria, porque se aparecer algum outro caso diferente lá na prova, dois compostos diferentes, que a gente geralmente não aborda em sala de aula, você consegue matar legal. A tautomeria é um tipo específico de isomeria plana, onde os compostos coexistem, ou seja, um composto consegue se transformar no outro. Um composto fica reciprocamente mudando de posição da dupla ligação, fazendo uma substância se transformar na outra. Quando a dupla ligação muda de lugar e eu consigo transformar uma função na outra, esse fenômeno é chamado de tautomeria. Então, na tautomeria, você tem dois compostos que pertencem a funções orgânicas diferentes, e aí, quando eu mudo a posição da dupla ligação de lugar, uma função se transforma na outra. Falando assim, também é difícil de você captar a ideia, sabe assim? Falando é difícil, mas quando eu te mostrar ali os exemplos, você vê que é bem facinho de captar a ideia. Os mais comuns de aparecerem para você no vestibular é aldeído com enol, ou então cetona com enol. Enol é aquela função orgânica que tem a hidroxila presa a carbono com dupla. A hidroxila presa a carbono com dupla, o composto pertence à função enol. Vamos devagarzinho aqui para você ver, ó. Cetona, enol, aldeído e enol. Essas três funções são as três funções mais comuns de aparecerem para você em tautomeria. Olha só que bacana aqui, ó. Esse composto aqui da esquerda é um aldeído. Repara que a carbonila está na extremidade da cadeia. Como a dupla ligação está entre carbono e oxigênio, a cadeia carbônica pode puxar essa nuvem eletrônica para ela. Como esse composto aqui é molecular, é ligação covalente, está tendo compartilhamento de elétrons, essa dupla ligação ela pode escorregar e passar a ficar entre os átomos de carbonos. Quando a dupla ligação desce, esse carbono aqui passa a fazer 5 ligações, ó, e não pode. Então, à medida que a dupla ligação desce da cadeia do oxigênio aqui, ó, e passa a ficar entre carbonos, um dos hidrogênios é jogado para esse oxigênio para suprir a ligação do oxigênio. Então, à medida que a dupla ligação desce, um hidrogênio passa para o oxigênio e vira uma hidroxila. Então, repara aqui, ó, a dupla estava aqui, desceu para cá.
Quando a dupla ligação desce para cá, um hidrogênio desse carbono vem para cá. Por quê? Porque quando a dupla sai daqui e passa para cá, esse carbono passa a fazer uma ligação a mais, esse oxigênio passa a fazer uma ligação a menos. Aí então a gente vai ter, ó, a dupla ligação veio para cá, esse hidrogênio aqui sobe, aí formou uma hidroxila. Repara que esse composto aqui, ó, hidroxila presa a carbono com dupla, esse composto aqui pertence à função enol, não é álcool. Álcool, a hidroxila está presa a carbono saturado. Então, quando a hidroxila está presa a carbono com dupla, o composto é um enol. E então eu tenho, ó, aldeído e enol. No primeiro momento, aldeído e enol, os dois compostos pertencem a funções orgânicas diferentes, então seria isomeria de função. Só que tem como eu transformar aldeído e enol nesse aldeído. Quando esses dois compostos coexistem, quando um composto pode se transformar no outro, mudando só a dupla ligação de lugar, esse fenômeno é chamado de tautomeria. No vestibular, eles podem falar que esses dois compostos aqui, ó, são tautômeros, ou então apresentam isomeria plana de tautomeria. Um é cetona, o outro um é aldeído, o outro é enol. Aldeído e enol, funções orgânicas diferentes. Mas se a dupla ligação escorrega para cá, e a hidroxila vem para cá, esse aldeído virou enol. Então, aldeído virando enol, enol virando aldeído, quer dizer que as duas funções coexistem, elas existem ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter um caso específico de isomeria plana, chamada de tautomeria. Outro exemplo, olha só que legal aqui, ó. Você está vendo que esse composto aqui pertence à função cetona. Então, cetona, a carbonila apareceu entre átomos de carbonos. Aí, o que vai acontecer? A dupla ligação, ela pode passar a ficar entre átomos de carbono, porque a nuvem eletrônica pode ser disputada pela cadeia. A cadeia puxa a nuvem eletrônica para ela. Quando a dupla ligação deslocar para cá, passar a ficar entre átomos de carbonos, esse carbono aqui, ó, que agora faz a dupla, vai ter que abrir mão do hidrogênio para jogar para o oxigênio, para suprir a ligação do oxigênio. Então, o oxigênio perdeu o elétron pi para o carbono mandou o hidrogênio para o oxigênio. Aí você tinha aqui antes, ó, a carbonila entre carbonos. Isso aqui é uma cetona. Agora, você tem uma dupla ligação e a hidroxila presa a carbono com dupla. Hidroxila presa a carbono com dupla, esse composto aqui pertence à função enol. Então, a tautomeria é quando você tem compostos que pertencem a funções orgânicas diferentes, mas eu consigo transformar uma na outra mudando só a dupla ligação de lugar. Então, cuidado. Apareceram duas funções. Se você mudar a dupla de ligação um lugar só, se a dupla mudou uma posição só e eu conseguir transformar a função na outra, aí é tautomeria. Se você não conseguir, você vai chamar de isomeria de função mesmo. Tranquilo? Na outra aula nossa, vai ser uma aula só de exercício. Então, acho que vale a pena você assistir também a próxima aula, que a próxima aula nossa, ela é só exercício sobre isomeria. Tranquilo? Um abraço a vocês, até a próxima. Tchau, tchau.